gente. Hoje estamos aqui com mais um episódio do Pergunta aí Podcast. Meu nome é Isadora, tenho 14 anos, estudo na escola Dom Selma Petrula. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial. Tudo bom, Isadora? Tudo que é você. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a doutora Graziela Porto, eu sou ginecologista e obstetra aqui na nossa cidade já há 22 anos e hoje vim aqui conversar com a Isadora sobre um tema bem interessante, né, Isadora? Aham. O tema de hoje é gravidez na adolescência. Porque, tipo assim, hoje em dia muita adolescente engravida, né? Na adolescência, e, tipo assim, tem muita gente que julga, né? É verdade, Isa. Então, assim, mais de 10% das gestações são em adolescentes. Esse número ele está caindo ao longo do tempo, mas ainda temos muitas dúvidas e essa é a forma melhor da gente contribuir, né? Tirar essas dúvidas, as pessoas vão ter acesso aí, vai ficar nas redes. Então, é um prazer estar aqui hoje podendo responder todas as tuas dúvidas e as dúvidas, né, do pessoal. Eu queria te fazer uma pergunta. Tipo assim, quais são os principais impactos na gravidez na vida de um jovem? Eu sempre digo, a gente tem um caminho que a gente está seguindo, né? Um filho na adolescência vai desviar esse caminho. Então, tu vai ter demandas, tu vai ter um filho para criar, responsabilidades que não é dessa idade. Então, eu vou continuar estudando. Pode até fazer todo o esforço, a família apoiar, mas mesmo assim não vai ser a mesma coisa se não tivesse uma criança para criar, educar, sustentar. Então, eu acho que muda a história de vida de qualquer pessoa. Filho é maravilhoso, não tenho a menor dúvida disso, mas na hora certa e no momento certo. Então, na adolescência, não é o momento da gente ser pai. Verdade, minha mãe também me teve muito nova. Com quantos anos atualmente Acho teve? que eu tenho 14, né? Acho que foi lá com 17, 16 por aí. Mesmo assim, né? Então, é muito jovem, muda a história de vida, acaba não estudando tudo o que gostaria, ou da forma, às vezes, vai estudar, vai terminar ensino médio, vai fazer uma faculdade, mas não daquela mesma forma, sem ter aquela responsabilidade, né? Uhum. Também me fizeram uma pergunta na escola que eu não sabia como responder, né? Como a informação e o diálogo podem ajudar na gravidez precoce? Eu acho que sempre a informação é a melhor forma. Então, a gente saber das formas que a gente tem para se cuidar. Não é proibir, né? Não, e às vezes a gente acha que falando sobre sexualidade, sobre anticoncepção, a gente vai estar estimulando o adolescente a ter uma relação sexual. Não é isso. Então, quando a gente tem a informação, a gente vai poder se cuidar. O adolescente ele tem uma coisa que a gente chama de pensamento mágico. O adolescente ele sabe que se tiver relação sexual ele vai engravidar, né? Vai engravidar, vai ter, tem as consequências, tem doenças, mas ele acha que não vai acontecer com ele, né? Então sabe de tudo que pode acontecer, mas ele tem aquela ideia que aquilo não vai acontecer com ele próprio. Então, às vezes se colocando em algum risco, né? A gente vê, saltando lá tomando banho de rio, de lagoa, numa coisa perigosa. Sabe que pode ser perigoso, sabe que alguém já morreu ali naquele local, mas mesmo assim se expõe ao risco, porque acha que não vai acontecer com ele. A questão da gravidez na adolescência é a mesma coisa. Sabe que tem a possibilidade de engravidar se tiver relação sexual, mas acaba se expondo a esse risco sem ter os cuidados corretos, sem ter uma anticoncepção. Então, como eu disse, informação é o melhor caminho para a gente evitar. Verdade. E, tipo assim, qual é a importância do planejamento familiar e da responsabilidade compartilhada? Um filho a gente nunca faz sozinha, né? Nós somos duas mulheres aqui, né? Tu adolescente, eu uma mulher, mas ninguém faz um filho sozinha. Então, tem o parceiro, tem o namorado, tem o marido, né? Se às vezes é um casal de mulheres, vai ter que fazer uma fertilização in vitro, né? Daí não tem nada a ver com isso que nós estamos conversando nesse momento. Mas a responsabilidade do homem também tem
né, na questão da anticoncepção. Então, conversar sempre e decidir juntos, assim, a melhor forma. A adolescente, às vezes, ela esquece muito, por exemplo, anticoncepcional, né? O que a gente tem de métodos anticoncepcionais? A gente tem os métodos de barreira, que é a camisinha masculina, a camisinha feminina, que são super importantes, essenciais, eu diria, mas ele não é um bom método como prevenção de gravidez. Ele é excelente na questão das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, mas ele não é 100% aí em relação à gravidez. Camisinha estoura, às vezes pode acontecer e acabar engravidando. Nós temos também os métodos definitivos, né? Então, a laqueadura na mulher, a vasectomia no homem. Não é um caso para uma adolescente. A gente tem aí outros métodos, mas é importante a gente saber porque cai na prova, tá, galera? Quem estiver aí estudando, vai cair na prova esses métodos definitivos. E a gente tem os métodos, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, é um tezinho que a gente coloca lá dentro do útero, ele pode ser hormonal ou não hormonal, então de cobre, cobre com prata, ou mirena e cailina. Então ele vai durar de 3 a 10 anos, dependendo do modelo. Os DIUs, eles são excelentes, ele é um método de longa duração, né? Então vai durar bastante tempo. E ele é um método super eficaz, então ele tem de 99,2% a 99,8% de eficácia na prevenção de uma gravidez. Então, excelente método. E depois nós temos os métodos hormonais. Então, o que a gente tem aí? A gente vai ter o comprimido, a gente vai ter o adesivo, a gente vai ter o anel vaginal, o implante subdérmico, que é um implanon, que é um implantezinho que a gente coloca no braço, a gente faz uma anestesia local e coloca, ele dura 5 anos, então um método também de longa duração, super eficaz. Ele vai ter só progesterona, então aquelas pacientes, por exemplo, que têm enxaqueca, ou que estão amamentando, ou que não podem usar o estrogênio por algum motivo, é um excelente método também. Então, escolher o método tem que passar aí pela decisão desse casal que vai começar a ter relação sexual. Então, usar camisinha, sim, mas escolher um outro método também que seja muito eficaz. Mas muitas vezes assim acontece sem querer, né? É importante essa previsão, né? Então, a gente fazer uma escolha com consciente. Relação sexual não pode ser sem querer. Relação sexual ela tem que ser por querer. O casal tem que querer. Então, não pode acontecer, eu não queria ter relação sexual e tive. Não. Então, isso pode ser um abuso, pode ser uma menina que ainda não queria ter e acabou tendo, né? Então, não. Relação sexual ela tem que ser consciente e uma escolha dos dois, não pode ser uma escolha só de um, tá? Então, isso é importante. Por isso, o diálogo, tanto com o parceiro, com a parceira, quanto com os pais, com os médicos. Então, assim, tem o posto de saúde, tem o ginecologista, o médico vai estar lá à disposição, a enfermeira, às vezes até como é que é o nome? Deixa eu pensar. Agente de saúde. Às vezes, até agente de saúde que te visita na tua casa. Então, conversar com essas pessoas é importante e tirar todas as suas dúvidas. A internet está aí, mas nem toda informação na internet é uma informação de qualidade, é uma informação correta. Então, a gente também tem que saber onde procurar o assunto. Uhum. E assim, ó, qual a importância de, tipo assim, a escola, familiares e profissionais podem ajudar o adolescente no tema? Acho que palestras. Eu sempre me coloco à disposição às escolas, né? Então, eu dou palestra em algumas escolas, algumas entidades, falo sobre anticoncepção, gravidez na adolescência, falo sobre as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Os professores, esse tema ser abordado na escola de uma forma adequada, de uma forma
às vezes até lúdica, mas desde pequeno, assim, não é expor uma criança a qualquer tema, mas é de acordo com a idade, de acordo com a maturidade, a gente está conversando sobre esse assunto. Não é deixar para falar lá no terceirão só sobre sexualidade, onde já tá tendo a gravidez na adolescência, né? Então, conversar nas séries ali da sexta em diante ali, acho que já é importante a gente estar abordando esse assunto. Hum. Tem muitos adolescentes que falam que não sabem onde procurar, sabe? Como é que fala? Informação, Informação. Então, tipo assim, onde eles podem procurar informação sobre saúde sexual e reprodutiva? com o posto de saúde, né? Então, a enfermeira, agente de saúde, o médico do posto de saúde pode estar informando. Na escola, ou com a orientação pedagógica, se não tiver falando sobre o tema específico, algum adulto professor, alguém que essa pessoa tenha mais uma procurar com algum adulto que tenha esse encontro, essa conversa, que possa conversar, então, ou professor ou orientador pedagógico, e é importante os professores estarem abordando esse tema na escola, né? O que tu acha sobre os pais que não apoiam o adolescente quando ele engravida? Eu acho de uma tristeza muito grande. Eu acho que a gente tem que orientar, prevenir, mas depois do acontecido, acho que a gente tem que apoiar os nossos filhos, conversar e dar todo o apoio. Não me cabe. Eu fico muito triste quando eu vejo algo acontecer nesse sentido. Acho que uma vida, um bebê sempre é uma vida e é uma alegria numa família. Então, quando não ocorre esse apoio do filho, da filha, eu fico muito triste. Porque hoje em dia tem muito pai que não apoia o filho ou a filha. Tipo assim, tem mãe que deseja não ter o filho por causa disso, né? Ou quando nasce não quer, porque os pais não apoiam. É uma tristeza isso. A gente tem que, como sociedade, mudar e melhorar. E como é uma consulta com o ginecologista? Porque tem muitos adolescentes que não que tem medo, sabe, de ir assim, porque sai um monte de notícias, né? Não é nenhum bicho-papão, né? Então, o ginecologista, então, ele é o médico que vai cuidar da mulher em todas as suas fases da vida, desde a infância até a vovozinha lá com 90 e poucos anos. A gente vai também cuidar da mulher nas fases, durante a gestação, vai fazer o parto, faz cirurgias ginecológicas tanto em mama quanto útero, vulva, né? Então é isso que o ginecologista cuida. A consulta ginecológica, a gente vai fazer primeiro, então, a anamnese, que é uma conversa. A gente vai perguntar o histórico, algumas doenças, se já teve algum problema, se toma alguma medicação. A gente vai fazer todo esse histórico aí, né, na anamnese. Vai ver se tem alguma queixa. Então, às vezes, tu vai no ginecologista só para ver se está tudo bem. Às vezes, porque tu tá com um corrimentinho, porque saiu um líquido, por exemplo, na mama, sentiu um nódulozinho, a menstruação tá irregular, tem alguma alteração, por exemplo, de sangramento. Então, daí a gente vai ver qual é a queixa que tá levando naquele momento no consultório. E o exame clínico, né? O exame físico. Então, o ginecologista nem sempre vai precisar fazer o exame físico. Às vezes, na primeira consulta, não tá com nenhuma queixa, tá nervosa. Eu sempre deixo bem à vontade na primeira consulta se quer ou não ser examinada, a não ser que esteja com alguma queixa mesmo. Ah, tô com corrimento, daí é preciso avaliar. Mas às vezes, num primeiro momento, a gente não faz um exame físico. O ginecologista, então, ele vai precisar examinar a mulher, tem que tirar toda a roupinha, sutiã, calcinha, tudo, tem uma camisolinha para se cobrir, vai examinar as mamas e vai examinar ali vulva e vagina.
Então, por exemplo, uma mulher que nunca teve relação sexual, às vezes a gente não vai fazer a parte interna do exame, que é a gente coloca um aparelhinho que se chama espéculo, que também ele é conhecido como bico de pato. Daí a gente vai conseguir, com esse aparelhinho, olhar lá dentro da vagina, olhar o colo do útero. Então, às vezes a gente vai precisar colher o preventivo. O preventivo ele é um exame que previne o câncer do colo do útero. A gente faz aí para avaliar o colo, era feita análise. Então, tem lesões, por exemplo, pré-malignas, antes de ser câncer, depois. Então, a gente faz o exame clínico e depois a gente pede exames complementares, se for o caso. Então, exames de sangue, de urina, ultrassom. Daí vai complementar o diagnóstico para saber como é que tá aquela paciente, né? Uhum. Hoje em dia também tem muita gente que, tipo, tem a sua primeira vez e depois que tem a primeira vez, já a menstruação não desce mais. Tipo assim, teve a primeira vez e depois ficou anos sem descer. A primeira menstruação a gente chama de menarca, né? Então é a primeira menstruação. O que que é a menstruação? É a camadinha de dentro do útero que ela cresceu e daí ela descama. Então, a menstruação ela pode ocorrer ali dos 9 até os 16 anos, mais ou menos. Tem meninas que vão ter uma menarca precoce, né? Uma pubarca, que seria o crescimento dos pelinhos, da mama. Antes, muito novinha, com 5, 6 anos, às vezes a gente tem que inibir a menstruação, a gente usa medicações para inibir, para deixar essa menina crescer um pouco mais, né? Então, a gente vai avaliar isso. Nos primeiros anos, a menstruação ela pode ser bem irregular. Então, vem, fica 2, 3 meses sem vir, vem 2 vezes no mês, né? Fica 6 meses sem vir. Então, seria o período de amadurecimento, então, do nosso corpo. Porque a gente tem uma glândula lá no nosso cérebro, que é a hipófise, que produz hormônios, o FSH, o LH, a prolactina, vão estimular o nosso ovário a produzir os hormônios femininos também, o estrogênio, a progesterona, vai produzir o óvulo, que é o que vai se encontrar com o espermatozoide e formar o bebê. Então, quando a gente começa a menstruar, é quando a gente começa a ovular. Então, por isso, a importância da gente usar anticoncepcional para evitar, então, esse encontro do espermatozoide com o óvulo e uma gravidez indesejada, então, na adolescência. Mas, assim, ó, mas tem muita adolescente hoje que acha que, tipo assim, ter um filho é a melhor coisa pra, tipo assim, sair da casa dos pais. Tem muito adolescente que pensa assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco a questão da família. Acho que a gente tem formas de procurar ajuda para esse relacionamento melhorar. Então, psicóloga, uma religião, enfim, um apoio para essa família, para esse ambiente familiar ser um ambiente mais saudável. Então, usar uma gravidez para sair de casa, eu acho bem complicado. Eu acho que, né, a gente tem que tentar salvar a família, né, salvar esse relacionamento, melhorar das formas que a gente tem à nossa disposição. Tipo assim, quando a gente tem um bebê, qual são os principais cuidados com a criança? Daí, assim, vai ter que alimentação, a saúde dessa criança, procurar, então, o pediatra, ver o crescimento, as vacinas, a questão de todos os cuidados com esse bebê, né? Então, a gente não pode esquecer que essa gravidez na adolescência vai ter consequências, né? Tá, e assim, quais são os melhores anticoncepcional para os adolescentes? A gente não existe um melhor método, existe um melhor método para aquela pessoa naquele momento de vida. Então, por exemplo, uma mulher que está pensando em engravidar daqui a 2, 3 meses. O melhor método não vai ser um DIU que dura 5 anos. Então, a gente tem que sempre avaliar qual é o momento de vida. O adolescente, né, a adolescente, ela tem muita questão do esquecimento. Então, esquece de tomar comprimido todo dia.
Então, algum método que dependa muito da adolescente, dela ter que lembrar, de tomar sempre no mesmo horário, às vezes pode ser um pouquinho complicado. Então, o Implanon ou a injeção, né, a injeção mensal, são bons métodos. Eu gosto bastante para adolescente. Mas tem meninas que, não, eu tomo comprimido sempre, eu boto a despertar meu celular, eu tomo sempre no mesmo horário, eu sou bem regradinha. Então, também o via oral pode ser um bom método para adolescente. Tipo assim, ó, a pessoa que não, que ela já virou mocinha, daí, tipo assim, ela não menstruou mais. Ela tem risco de engravidar? Tem, porque ela pode ovular a qualquer momento. Então, sempre que não tenha menstruação, a gente tem que investigar. Não é normal. O que a gente tem de normalidade é que nos primeiros 3 anos depois da primeira menstruação, isso pode ser bem irregular. Tem situações que interferem no ciclo menstrual, na menstruação. Então, nós temos aí as alterações metabólicas, né? Que a gente chamava de SOP, agora é SOMP, então, dos ovários policísticos, então é uma alteração endócrina que não vai deixar a menina ovular todo mês, então diminui fertilidade, sim, mas ela pode ocorrer a qualquer momento, então é importante a gente investigar sempre. Então, não é normal não menstruar. Se já teve a primeira menstruação e não está menstruando, a gente tem que investigar e ver se está tudo bem. Então, estamos encaminhando para o final. Queria agradecer a sua participação. E, Grazi, onde a gente pode te achar nas redes sociais? Muito obrigada por essa conversa, Isa. Foi um prazer estar aqui, por mais esse convite para conversar com os adolescentes, esse podcast. Eu estou nas redes sociais, no Doutora Graziela Porto no Instagram, e eu atendo no Complexo Provida. Então, só marcar uma consulta lá. Estou à disposição de todos. Oi, então não esqueçam de seguir o @do Parque Diamante Mais Energia. E até a próxima.